ministração de hoje é perdidos. E a gente vai falar sobre 3 parábolas, onde Jesus ele deixa claro o quanto ele se importa com a gente, o quanto ele se importa quando nós nos perdemos dele. E não só isso, mas o quanto ele se alegra quando nós somos encontrados por ele e também nos arrependemos, né? Lucas 15, do 3 ao 7 diz: Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, colocando alegremente sobre os ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A gente vê mais uma parábola à frente, né? A moeda perdida, em Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, uma muito conhecida, o filho pródigo. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante e de lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos seus porcos. Ele desejava encher o seu estômago com vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. E também o beijou. O filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A gente vê aqui que Deus, né, a todo tempo, ele tem esse anseio de nos encontrar. A parábola, nessas 3 parábolas, elas nos mostram que Deus, ele quer nos encontrar. E não só nos encontrar, mas se alegrar, sabe, com esse encontro. A gente vê aqui no filho pródigo que ele tinha de tudo na casa do pai dele, ele tinha do melhor na casa do pai dele, mas ele desperdiçou tudo isso e quis ir fazer a sua própria vontade e viver a sua própria vida. Quantas vezes nós temos a nossa caminhada com Jesus e achamos depois que sabemos demais o que é melhor para nós, ou achamos que fazer a vontade do Pai não é melhor para nós, ou que nós já estamos crescidos demais para ficar obedecendo a Deus e queremos ir para longe da presença de Deus. E com isso a gente desperdiça aquilo que nós temos em Deus para viver outras coisas que não são da vontade dele para nós, que não são aquilo que ele tem para as nossas vidas. A gente vê aqui um quadro claro, sabe, de alguém que se afastou do Senhor, sabe, que se perdeu do caminho, mas que ainda assim, ao voltar, Deus não o desprezou. Ao voltar, Deus se alegrou e o recebeu com misericórdia. E ainda falou que era um filho que estava morto, mas agora estava tornando a vida. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos daquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós começamos a não ter mais uma vida de verdade. Mas quando nós voltamos para Ele, a gente começa a receber essa vida dele novamente. Então a gente precisa pensar por onde nós temos andado,
sabe? Será que nós somos a ovelha que se perdeu e o pastor precisou ir atrás? Será que nós somos a dracma, né? A moeda perdida que se perdeu dentro de casa? E isso pode simbolizar a gente estar dentro da igreja, mas estar perdido dentro da própria igreja, estar perdido dentro de casa mesmo, né? Que a igreja é a nossa casa, a igreja é um lar que nós devemos estar. Ou será que nós somos o filho pródigo, que onde nós escolhemos sair e viver longe da presença de Deus? Escolhemos sair e viver nossa própria vontade, ao invés de viver a vontade do Pai, que é muito melhor do que a nossa. A gente vê, né, nessas 3 parábolas que Deus, ele chama, sabe, as pessoas para se alegrarem com ele. Ele fala que está alegre, né, pelo seu filho, né, pela sua ovelha perdida ter sido encontrado, pelo filho ter sido encontrado, pela moeda ter sido encontrado. Então, às vezes, as pessoas pensam que ao se afastar de Deus, quando tem o anseio de retornar, elas acham que Deus não vai mais aceitá-las, ou que Deus não vai mais querer encontrá-las novamente, mas na verdade Deus está esperando por isso, ele está ansiando. Assim como o pai do filho pródigo o esperou e o recebeu com misericórdia. E ele está nos chamando assim também, para nos receber com misericórdia, e não só isso, mas que a gente reconheça que a gente errou e pecou. Aqui o filho pródigo, ele entende que ele pecou contra o pai, ele entende que ele errou, e ele também entende que onde ele estava, naquele momento, longe do pai, não era o lugar dele, não era o melhor lugar para ele estar. Ele entendeu que na casa do pai dele, que na casa do pai tinha tudo aquilo que ele precisava, que na casa do pai tinha aquilo que ele necessitava de verdade. E lá fora ele não encontrou isso. Lá fora ele passou necessidades, né? Então, quantas vezes a gente troca a presença de Deus por coisas que não vão nos saciar de verdade? Quantas vezes a gente troca aquilo que Deus tem para nossas vidas por coisas que não irão nos preencher de verdade? Quantas vezes a gente vai para longe de Deus achando que lá fora tem algo muito melhor para nós do que aquilo que o próprio Deus está nos oferecendo e nos entregando? E desvalorizamos aquilo que Deus tem para nós, desvalorizamos aquilo que Deus tem entregado para nós diariamente. Mas Deus, ele nos espera, e ele quer que a gente tenha esse coração de: Deus, eu pequei contra você, Deus, eu fui para longe da sua presença, Deus, eu me perdi da sua presença, eu me perdi daquilo que você tem para mim, eu pequei contra você, agora eu vou voltar para sua presença. E entender que Deus, ele está esperando, sabe? A gente vê aqui que o pai do filho pródigo pediu para trazer uma roupa nova. E a gente pode olhar isso, sabe? Em Efésios fala pra gente se despir, né, do velho homem e deixar que o novo homem nasça em nós. Então aqui a gente pode pensar de ir para a presença de Deus e falar assim: Deus, eu preciso me despir dessa pessoa que eu tenho sido. Eu preciso me despir da pessoa que eu tenho sido longe da sua presença. Eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova criatura. E eu preciso ser transformado pelo Senhor. E mais à frente fala assim: coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então a gente pode olhar assim: um anel é compromisso, né? E então o Senhor, ele nos chama para a gente se despir do velho homem, nos chama para nos despir daquilo que não provém da presença dele. Ele quer nos vestir com vestes novas, onde a gente se torna agora uma nova pessoa, começando a querer fazer a vontade dele, agradar a ele e viver aquilo que ele tem para nós, e agora tendo um compromisso com ele, um compromisso sério com ele, com aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então o Senhor está nos chamando hoje, né? Pra gente entender que independente de onde nós temos ido, independente para quão longe nós temos ido, ou para quão distante nós temos ido para aquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para nós, a gente pode voltar hoje, pode voltar agora, se arrepender, renovar nossa aliança com o Senhor e voltar no processo de transformação que nós estávamos tendo lá atrás. E mais do que isso, tendo a certeza que Deus, ele sempre quis e quer nos encontrar. E tendo a certeza que Deus, ele se alegra quando nós nos arrependemos. Ele se alegra quando nós reconhecemos que nós somos pecador e nós precisamos dele para que possamos ser transformados e perdoados. Deus, ele sempre quis nos encontrar. A gente vê isso em João 3, 16 ao 17, um versículo muito conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Deus, ele nos ama tanto, sabe, que ele enviou o seu Filho para que a gente possa ter salvação. Ele enviou o seu Filho para que a gente não perecesse. E quanto a gente desvaloriza isso, sabe, quando a gente tem uma vida longe do Senhor. Quanto a gente desvaloriza isso quando a gente decide se afastar do Senhor, decide viver longe da presença dele, decide viver coisas que ele não quer para as nossas vidas. Mas a boa notícia disso tudo é que o Senhor está nos esperando. A boa notícia disso tudo é que ele quer fazer uma festa, né, com o nosso arrependimento. E a boa notícia disso tudo é que Deus sempre quis e quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar. Agostinho de Hipona tem uma frase que diz assim: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Então, quando nós vamos ao encontro do Senhor, Ele já está, sabe, vindo até nós. Ele já está querendo nos encontrar, Ele já está ansiando por esse encontro. Então, nós precisamos dar o primeiro passo de ir até o Senhor e reconhecer que nós pecamos, e reconhecer que nós erramos, e reconhecer que nós nos afastamos dEle, e reconhecer que nós achávamos que sabíamos o que é melhor para nós, achávamos que lá fora, longe da presença dele, distante daquilo que ele tem para nós, teria algo muito melhor para nós. Mas na verdade a gente, quando chega lá, entende e vê que na verdade não tem. O melhor que nós podemos ter é estar na presença de Deus, é estar na presença do Pai, é ter o cuidado do Pai. Em 1 João 4, 9 até o 11 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então aqui, Deus, ele enviou seu Filho mostrando mais uma vez que ele quer nos encontrar, mostrando que ele nos ama. Então, se você tem procurado amor, se você tem procurado suprir suas necessidades, se você tem procurado suprir o vazio do seu coração, a resposta é Deus. A resposta está em Deus. Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. A gente não vai encontrar fora dele. A gente não vai encontrar longe da presença dele. Então, quando nós nos perdemos dele, a gente tem que ir de volta, sabe? Ir arrependido, ir com o coração quebrantado diante dele, pedindo: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Eu preciso me arrepender, eu preciso ter uma vida nova, sabe? Porque a gente pode ter essa certeza de que Deus, ele está nos esperando, e esperando, sabe, com misericórdia, com amor, com correção, com exaltação, com transformação das nossas vidas. Mas se a gente não for até ele, a gente não vai ter isso. Se a gente não entender que Deus, ele quer nos encontrar e está ansiando por esse encontro, a gente vai ficar a vida toda distante dele, achando que Deus não nos quer de volta, achando que a misericórdia dele não irá nos alcançar, achando que o amor dele cessou para nós, que o amor dele acabou para nós. Mas na verdade o amor de Deus não muda, é o mesmo, independente se a gente está perto ou distante dele. Mas é muito melhor ser amado por Deus de perto do que de longe. É muito melhor saber que a gente é amado por Deus estando dentro da presença dele, estando na presença dele, do que distante dele. Então aqui a gente vê claramente que Deus, ele quer nos encontrar. Jesus, ele mostrou claramente nessas 3 parábolas que ele quer nos encontrar. Então será que eu e você, quando nós estamos perdidos, a gente tem a consciência disso, de querer ser encontrado pelo Senhor, de querer estar na presença do Senhor, de entender que ele tem o melhor para nós e que nada nesse mundo onde a gente possa andar vai suprir aquilo que nós necessitamos e aquilo que a gente realmente precisa? Então, se você achava que o Senhor não ia te perdoar por você ter se afastado, se você achava que já estava distante demais para que pudesse ser encontrado pelo Senhor, tá aqui a resposta. A ovelha perdida, o pastor foi atrás dela. A dracma perdida, a mulher procurou ela, sabe? Cuidadosamente. O filho pródigo, o pai esperou ele na porta e o recebeu com misericórdia. Então, Deus, ele está à nossa procura. Ele nos quer para ele. Basta a gente
entender isso e se arrepender da vida que nós temos levado e se arrepender de termos nos distanciado dele e nos perdido dele. Independente se você saiu, assim como a ovelha e o filho pródigo, independente se você se perdeu dentro de casa, dentro da igreja, a resposta é a mesma. É o Senhor e Ele está te esperando com misericórdia e amor. Ele está te esperando. Então vá até Ele com o coração arrependido. Se arrependa do que você fez, se arrependa da distância que você criou entre você e Deus. Porque quem se distancia não é Deus, é nós que nos distanciamos dele. E entenda que aquele que está perdido pode ser encontrado. Aquele que se perdeu do caminho pode ser encontrado. E o Senhor quer te encontrar hoje. E o Senhor quer fazer essa festa para você hoje. Ele quer te encontrar com esse amor, Ele quer te encontrar com essa misericórdia, Ele quer se alegrar porque você se arrependeu e agora vai ter uma nova vida, se despindo do velho homem, se despindo daquilo que não é para sua vida e começar a ter umas vestes novas no Senhor e tendo vestes novas agora sendo uma nova criatura e colocando um anel no dedo, tendo uma aliança com o Senhor, onde você vai ser fiel a Ele, vai ter fidelidade àquilo que Ele tem para você, fidelidade ao Senhor e tendo uma caminhada séria com Ele, uma caminhada firme com Ele. Então, o Senhor quer te encontrar hoje. Se você se afastou, se você não está forte espiritualmente, se você não está tendo um relacionamento com Ele, se você às vezes está enfraquecido na fé, ou está como a palavra diz, né, nos 3 estágios de morno, frio ou quente. Se você está quente, continue, sabe, se aquecendo na presença de Deus. Se você está morno, não chegue ao ponto de ser vomitado pelo Senhor. Volte, sabe, a ser quente novamente. Se você está frio, vá se aquecer no Senhor. Então, independente de qual seja o seu estado, independente de onde você esteja, o Senhor está te chamando. Ele quer te encontrar e quer se alegrar com a sua volta e quer se alegrar com o seu arrependimento e fazer essa festa. Deus abençoe sua vida, seja encontrada pelo Senhor, seja encontrado pelo Senhor e que você venha ser encontrado por esse amor, por essa misericórdia e por esse Pai amoroso que quer te amar, quer cuidar de você, quer exortar você, quer transformar a sua vida, não apenas em um dia, mas todos os dias da sua vida e quer te dar uma vida de verdade e essa vida foi demonstrada e esse amor foi demonstrado através da vida de Jesus, demonstrado através daquilo que Ele fez por nós e demonstrar através do sangue derramado de Jesus que nós podemos hoje ser perdoados, podemos hoje ter acesso ao Pai e podemos hoje ser encontrados por Ele. Então, se você precisa desse amor, sabe, se você entende que precisa desse amor, vá até Ele e se arrependa da vida que você tem levado, se arrependa de tudo e seja encontrado pelo Senhor. Agora, não mais perdido, mas encontrado pelo Pai e sendo cuidado e amado pelo verdadeiro Pai que nós temos e que vai nos amar, cuidar e vai nos direcionar para uma vida nova de transformação e de glorificação a Ele. Deus abençoe sua vida.